Em uma sessão marcada por contradições e um claro embate com o governo Lula, o Congresso Nacional votou ontem pela derrubada de diversos vetos presidenciais, que trarão um impacto financeiro significativo para os cofres públicos e diretamente para o bolso do brasileiro. A decisão dos parlamentares da direita e do centrão de reverter vetos importantes não apenas sinaliza uma tentativa de fragilizar a governabilidade de Lula, mas também demonstra um preocupante descompasso com a estabilidade econômica do país ao aprovar medidas que elevam despesas essenciais e beneficiam interesses particulares, como o aumento do fundo partidário e o potencial encarecimento da conta de luz para todos os brasileiros. Ao final da sessão, o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, minimizou a ofensiva da oposição e classificou como uma sessão vitoriosa para o governo, ao ser questionado sobre a queda dos vetos presidenciais. Bom, primeiro é uma sessão vitoriosa para o governo. Nós tivemos 236 itens de vetos, que na prática são 236 vetos, que foram mantidas. E somente 36 vetos que foram derrubados em acordo com o governo. Um desses vetos eu quero celebrar como se fosse uma sanção. O veto 02/2025, que diz respeito àquelas mães que foram vítimas do Zika vírus, foi chancelado pelo próprio presidente da República e vai ser regulamentado a partir de petição do Supremo Tribunal Federal, feito pelo nosso governo. Então, do ponto de vista da apreciação dos vetos, me parece que essa é a sessão do Congresso que tivemos o maior número de vetos do senhor presidente da República. Randolph afirmou que o governo editará uma medida provisória para neutralizar o impacto tarifário dos dispositivos retomados pelo Congresso no marco da energia eólica offshore. Com a derrubada do veto por parte da oposição, a estimativa é de um aumento de até 197 bilhões de reais na conta de luz até 2050. O acordo que encaminhamos aqui foi toda a questão de eólicas offshore relativos a combustíveis fósseis serem sobrestados, adiados, com uma sinalização pela manutenção posterior do veto em relação a isso. É em função disso que chancelamos um pedido feito pelos líderes da base de apoio ao governo, tanto na Câmara quanto os líderes da base de apoio do governo no Senado, para a derrubada dos itens relacionados ao Proinfa e relacionados às pequenas PCHs. Eventual impacto na conta de luz dos brasileiros vai ser objeto de uma medida provisória que o governo vai editar dentro de pouco e vai encaminhar aqui ao Congresso Nacional para equalizar, que não ocorra nenhum tipo de impacto na conta de luz dos brasileiros. E isso será tema, inclusive, de conversa amanhã da ministra Gleisi, do ministro Rui, com o presidente Davi, em reunião que viremos a acertar, a ajustar. Apesar da tentativa do senador do PT de minimizar o impacto das derrubadas de veto, a atitude do Congresso repercutiu negativamente junto à população. A percepção de que parlamentares atuaram contra o interesse público, especialmente em temas como a conta de luz e o fundo partidário, gerou uma onda de críticas e indignação nas redes sociais e nos noticiários. A hashtag Congresso Nacional Inimigo do Povo virou rapidamente um dos assuntos mais comentados nas últimas horas. O perfil do sociólogo Sou Juliano escreveu: depois de cobrar cortes de gastos, o próprio Congresso aprovou medidas que deixaram a conta de luz quase 200 bilhões mais cara e ainda podem custar mais 350 bilhões. Lula tentou impedir. O país sai derrotado. Junto com o texto de Juliano, ele compartilhou um trecho do anúncio da medida pela Globo News, em que a âncora Daniela Lima alerta: para o consumidor e para a política, a conta mesmo vai cair no colo do Lula. No Brasil, gente, depois de semanas de discurso forte contra o aumento de impostos, o Congresso fez um movimento que pode acabar pesando no bolso dos brasileiros. Deputados e senadores decidiram manter uma série de jabutis. O que é isso, né? É aquele trechinho que é inserido num texto que você não sabe exatamente de onde veio, mas quando ele é aprovado, ele vai impactar diretamente a conta de luz. Os trechos que tinham sido vetados por Lula exatamente pelo impacto na conta de luz foram acrescentados pelos parlamentares num projeto que nasceu com o objetivo de estimular a energia eólica em alto mar. Esse assunto foi antecipado aqui pela nossa Miriam Leitão. Ela avisou ontem: o Congresso vai deixar a conta de luz mais cara. Agora, Eric Rianelli, né? O fato é que para o consumidor e para a política, a conta vai cair mesmo no colo do Lula. O deputado Guilherme Boulos declarou que não se pode permitir que o governo Lula seja minado pela oposição. Na internet, eles ficam de conversa, mas no Congresso a extrema-direita e o centrão estão bem unidos com o objetivo de minar toda e qualquer medida do presidente Lula para melhorar a vida do povo. Não vamos permitir.
escreveu em seu perfil no X. No perfil de Lázaro Rosa, ele publicou uma imagem dos parlamentares do Centrão e Direita, com destaque para o deputado Nicolas Ferreira, que votou contra o povo brasileiro, e escreveu: já avisou todo mundo nos grupos da família e dos amigos que a conta de luz vai às alturas, graças ao Centrão e à extrema-direita? Eles trabalham duro contra o povo. Um dos vídeos que teve grande repercussão foi do jornalista Reinaldo Azevedo, que foi direto ao ponto do que o nosso Congresso fez ontem. Quem perde não é o governo Lula. Quem perde sou eu, você, todos os brasileiros, declarou. Agora, ontem houve um festival ali de derrubada de vetos do presidente Lula, e aqui e ali eu vejo quase que manifestações de satisfação, né? Olha só que governo desarticulado, olha os vetos sendo derrubados. Como se a derrubada desses vetos representasse, sei lá, uma manifestação de vigor da sociedade, de vigor do Congresso. Não! A derrubada desses vetos é ruim para o povo brasileiro, é ruim para o país. Depois vocês vejam no detalhe, mas os vetos que foram derrubados na área de energia, por exemplo, vão resultar na elevação do preço da energia elétrica. Sabe quem é que saiu ganhando com isso? Não dá para eu entrar aqui no detalhe, mas vocês encontram em todo canto. Cartórios, lobbies, gente que tem lá seus representantes e alguns tornados representantes, e vocês imaginam como? Para arrancar dinheiro da sociedade em benefício de seus negócios. O Brasil não vai ganhar nada com isso. Ah, mas o governo Lula perde. Nesse particular, perde o quê? Sim, evidencia que tem um Congresso hostil. Mas quem perde é a sociedade brasileira. Essa brincadeira da área de energia vai custar 197 bilhões, pelo menos, em 25 anos. A energia elétrica pode subir até 3,5%. Para atender nababos, para atender a bilionários, a pilantras, que tem lá os seus representantes a soldo. Esse é o ponto. É preciso dizer com clareza. Também na reforma tributária se decidiu tributar os fundos de investimento imobiliário, os fundos de investimento do agronegócio, FIIs, FIAGRO. Não, estão livres da tributação. De novo é o cartório atuando. O mesmo que atuou no caso das isenções para as letras de crédito do agronegócio, as letras do crédito imobiliário. Nada disso ajuda a sociedade brasileira. Azevedo ainda falou da hipocrisia do Congresso que pressiona o governo Lula por corte de gastos. E aí se fala em cortar gastos. É isso que realmente é espetacular, porque essas pessoas são aquelas que gritam para o governo: cortem gastos. Por isso, então, nós vamos vetar qualquer tentativa de elevação do IOF, porque o governo tem que cortar gastos. Gasto de saúde, gasto de educação, de aposentadoria, aí sim. Agora, quando se trata dos interesses dessa camarilha, aí não. Aí nem pagar impostos eles querem. Esse é o ponto. As críticas de Azevedo repercutem entre muitos outros perfis de influenciadores nas redes. Confira a avaliação de Yves Bruxelles, que gravou um vídeo sobre a repercussão da ofensiva do Congresso contra as medidas econômicas apresentadas pelo governo Lula, a começar pelo IOF. Em derrota para o governo Lula, a Câmara aprova a urgência de projeto que derruba o decreto do IOF. Essa foi a manchete, mas poderia ser perfeitamente em vitória para o lobby, em vitória para os interesses econômicos da nossa elite financeira, em vitória do Centrão, em vitória para a direita. A Câmara aprova a urgência do projeto.
Só para contextualizar, ontem à noite o Hugo Mota fez o seguinte post: 346 votos. Um recado claro para a sociedade. A Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais o aumento de imposto. Toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. É sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Não é hora de medir forças, é hora de somar coragem para ajustar as contas e fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Ora, o presidente da Câmara está se revelando um ótimo aluno de Eduardo Cunha. Pautas bombas, a serviço do lobby, um discurso hipócrita de responsabilidade fiscal. Ela ainda destacou a dificuldade que o ministro Fernando Haddad encontra para corrigir as distorções tarifárias no país. Depois de Bolsonaro ter deixado 250 bilhões de restos a pagar, maquiando um déficit no orçamento, dando calote nos precatórios, confiscando dinheiro do ICMS dos governadores, vendendo a estatal Eletrobras a preço de banana, o Haddad está querendo corrigir distorções tributárias. Para não ter que cortar da saúde, da educação e de políticas sociais, como querem o Centrão e os bolsonaristas do Brasil. Quem está preocupado com o desenvolvimento sustentável não aprova o aumento de número de deputados na Câmara, que vai ter um impacto de quase 70 milhões de reais por ano. Não propõe aos parlamentares a possibilidade de acumular aposentadoria com salário. Não senta em cima do projeto de lei de iniciativa do governo executivo que propõe a reforma da Previdência dos Militares. Mas ninguém aguenta mais imposto. Para quem não sabe, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é cobrado em cima de operações com dólar, com moedas estrangeiras. Quem é que é atingido? Mas o IOF não tem essa função de arrecadar. Ok, a Fazenda propôs uma alternativa. Cobrar uma taxa sobre as aplicações em letra de crédito imobiliária e letra de crédito do agronegócio, que são títulos emitidos pelas instituições financeiras para financiar dívidas do setor imobiliário e do agronegócio. E parte desses investimentos ficam como corretagem e lucros bilionários para os bancos, ou seja, não vai afetar em nada aos empréstimos para esses setores. Outra alternativa proposta pelo Ministério da Fazenda seria tributar as fintechs, Nubank, por exemplo, da mesma forma, no mesmo patamar que os bancos e também os sites de apostas, as bets. Mas com esse governo sitiado pelos braços da Faria Lima e do mercado, corremos sim o risco de, mais uma vez, as consequências das distorções tributárias e o ajuste fiscal ser feito pelo lado mais fraco da corda. E aí, de que lado você está?